Meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos colocar de pé. Queria convidar você para nós darmos sequência aqui aos nossos serviços ao Senhor nesta manhã. Eu quero agradecer a presença de todos, que nós possamos ter um momento assim prazeroso diante do nosso Deus. Quero agradecer ali a Raíssa pela sua visita aqui. Seja muito bem-vinda, essa é a nossa casa. Fique à vontade, sinta-se à vontade. O que precisar de nós, estamos aqui para te servir, tá bom? Eu quero ler com os irmãos o Salmo 34. E é um salmo assim maravilhoso. Ele diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Meus irmãos, que nossa alma seja resgatada nesta manhã, que os nossos corações sejam quebrantados, e que nós nessa manhã juntos, independente da circunstância, possamos fazer como o salmista disse aqui: bendirei o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, independente das circunstâncias, bendirei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que nós possamos louvar e adorar ao Senhor nessa manhã, em espírito e em verdade. Pai amado, receba, Senhor, a adoração da sua igreja. Receba os nossos louvores, ó Deus, como oferta de aroma suave, que chega até o teu trono, Senhor. Pai amado, nos conceda do seu Espírito Santo, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, em todos os momentos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho.
vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
para sempre. Amém. Irmãos, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E como eu sempre digo, é aquele princípio poderoso de que a maior bênção que Deus pode conceder a uma pessoa que oferta, que contribui, é dar a ela um coração desapegado aos bens materiais. Porque quando o nosso coração está desapegado aos bens materiais, nós começamos a contribuir mais, e não apenas mais, porém também livremente, alegremente. Isso significa estar livre para adorar somente ao Senhor. Uma pessoa que tem um coração apegado aos bens materiais, ela faz dos bens materiais o seu Deus. Então a maior bênção que Deus pode nos dar quando nós contribuímos, não é simplesmente nos dar mais, embora em alguns casos o Senhor assim o faça. Porém, eu entendo que a maior bênção que Deus pode nos conceder é livrar o nosso coração do apego. E assim, nós estamos livres para servi-lo de todo o nosso coração. Você que vai entregar a sua contribuição hoje, você que não vai entregar, não fique constrangido por isso. Afinal de contas, o motivo e a razão pela qual o Senhor nos ama e nos abençoa é Cristo. Cristo e somente Cristo. Então, fique à vontade, não se sinta constrangido, você que não vai contribuir hoje. E você que vai, certamente você será tão abençoado quanto aquele que não vai, uma vez que você está em Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, eu quero te agradecer e te engrandecer mais uma vez, pelas contribuições, ó Deus, que esse ministério tem recebido. Eu quero te agradecer, ó Deus, grandemente. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor prospere o trabalho das mãos dos irmãos. Que o Senhor, ó Deus, possa nos livrar do apego a qualquer bem material, para que assim, Senhor, o nosso coração esteja cada vez mais livre, para contribuir, ó Deus, com alegria, de maneira generosa, e principalmente, para a glória do seu santo nome. Afinal de contas, este é o motivo pelo qual nós nos reunimos aqui, Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Olho para o céu e tudo o que há, e mesmo sem te ver, eu posso te enxergar. Ouço a natureza, o som vindo do mar, e mesmo sem te ouvir, eu posso te escutar. Os céus declaram tua glória, o firmamento, as obras de tuas
soprou em mim fôlego de vida. És o Criador do mundo, princípio, meio e fim. És quem plantou em mim a eternidade. Momento maravilhoso, hein? Nós vamos agora à exposição da palavra e antes nós vamos orar por essas 3 crianças que estão aqui. 3 mesmo? Tem mais uma ali no cantinho, 4, né? 4 com o pequeno Jonathan ali. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós temos aqui as nossas crianças. E temos também junto delas, ó Deus, as irmãs que têm servido com todo o empenho, com todo o coração, ó Deus, neste ministério. Eu peço que o Senhor, ó Deus, acalme o coração dessas crianças. Eu peço que o Senhor, ó Deus, conceda a elas do seu Espírito. Eu peço a Deus que o Senhor levante entre elas homens e mulheres que temem e tremem diante da sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa dar humildade, discernimento, sabedoria, ó Deus, e intrepidez. A irmã Edilene, ó Deus, que estará hoje com essas crianças. Que tudo o que aconteça ali, Senhor, seja para a honra, para a glória e para o louvor do seu santo nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrir comigo em Lucas capítulo 9. Lucas 9. Nós hoje cobriremos dos versos 26 a 50. Lucas 9, 46 a 50. 46 a 50. Lembrando que nós pregamos em séries, e nós estamos já há algum tempo nessa série no Evangelho de Lucas, e o título da série é Convicções. Convicções, é um convite para que eu e você tenhamos cada vez mais convicção naquilo que cremos e convicção na palavra do Senhor. E hoje nós cobriremos dos versos 46 a 50. Diz assim, Lucas 9, 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e nos proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu quero agradecer a Ti mais uma vez, e eu quero engrandecer o Seu santo nome. Eu quero pedir a Deus que o Senhor seja glorificado, exaltado, que o Senhor receba toda a honra, Senhor, através da exposição da Sua palavra.
Que não seja eu, Senhor, mas o seu Espírito através da sua palavra. E somente o seu Espírito através da sua palavra, Senhor, faça o teu livro vivo a nós nessa manhã. É o que eu te peço, ó Deus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Mantenha aí a sua Bíblia aberta. Como eu disse, é importante que você tenha a sua Bíblia aberta, eu sempre falo isso, para que você acompanhe. Eu gosto que você veja na sua própria Bíblia aquilo que está sendo pregado. Afinal de contas, o pregador ele não foi chamado para anunciar as suas próprias ideias, mas nós fomos chamados para proclamar a palavra de Deus, e não as nossas próprias palavras. Portanto, é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que você acompanhe comigo a exposição. Meus irmãos, o coração do homem, ele tem mania de grandeza. O coração do homem, ele tem mania de grandeza. O meu coração, o seu coração, ele é propenso à mania de grandeza. Em certo sentido, todos querem ser grandes. Todos. Todos querem ser grandes. Os empresários querem ser grandes empresários, querem ter grandes empresas. Os artistas querem ter grandes shows, grandes públicos, grande fama. As pessoas que têm ali um trabalho nas redes sociais, elas querem ter grande reconhecimento, grande número de seguidores. No meio evangélico, nós queremos grandes igrejas, grandes ministérios. Queremos ser grandes pastores, grandes obreiros. No meio acadêmico, nós queremos ser grandes mestres, grandes alunos. Na vida profissional, nós queremos ser grandes profissionais. Então, o coração humano, ele é propenso à mania de grandeza, o que poderia ser traduzido como egoísmo, soberba, arrogância e outros tipos de substantivos aqui. Mas fato é que eu e você não podemos negar que os nossos corações estão propensos à mania de grandeza. E é interessante que quando nós estamos propensos ou nós nos rendemos a essa mania de grandeza, nós estamos fazendo de nós mesmos ídolos. Portanto, a mania de grandeza, ela se confunde em algum momento com idolatria. E talvez nós que fazemos parte do círculo evangélico, reformado, igual a nossa denominação, nós podemos, às vezes, confundir o que é idolatria com o que aquelas pessoas, que são diferentes de nós, fazem. Nós confundimos, às vezes, idolatria com adoração, com ter ídolos, ter imagens, melhor dizendo. Mas é interessante, irmãos, que só há uma diferença entre os ídolos do passado e os ídolos do presente. E a única diferença que há entre a idolatria do passado e a idolatria do presente é que os ídolos de hoje são de carne e osso. Os ídolos do passado eram feitos de barro, de madeira, de pedra e várias outras matérias-primas, mas os ídolos dos nossos dias são de carne e osso. Os ídolos de hoje podem ser eu ou você. Eu posso fazer de mim mesmo o meu ídolo, ou eu posso fazer de você o meu ídolo, eu posso fazer do meu filho, das minhas filhas, o meu ídolo, eu posso fazer do meu trabalho o meu ídolo, eu posso fazer do meu chefe o meu ídolo, eu posso fazer do meu pastor o meu ídolo. Mas fato é, como eu disse, que o coração humano, ele está propenso à mania de grandeza. Totalmente propenso à mania de grandeza. Eu me lembro de um colega que estudou comigo, há muitos anos, eu não me lembro mais qual série foi, qual ano foi, acho que era
não sei se foi da 5ª série, ou 6ª, não me lembro mais, mas eu sei que eu sempre guardo na memória a atitude dele, porque ele era daquele tipo de pessoa que você chegava e falava assim, o meu pai me deu um Nintendo, e ele falava assim, o meu me deu um PlayStation 2. A minha família adquiriu uma casa nova, e ele dizia assim para a gente, a minha adquiriu um sítio. Então, tudo que a gente falava para ele, ele sempre trazia dizendo assim, como quem quiser dizer assim, eu tenho mais, eu sou melhor. Então veja que eu acredito que ele sofria de mania de grandeza. Às vezes, irmãos, a maneira como nós falamos demonstra que nós temos mania de grandeza. E o problema da mania de grandeza é que ela tem um potencial enorme para a idolatria. E como potencial que tem para a idolatria, a mania de grandeza tende a roubar o lugar que pertence somente a Deus. A mania de grandeza tende a roubar o lugar que pertence somente a Deus. E eu creio que esse texto de hoje nos mostra que os discípulos também sofriam de mania de grandeza. Mesmo estando caminhando com o Mestre há anos, mesmo tendo visto que ele era o único digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor, os discípulos sofriam de mania de grandeza. E isso nos mostra que é bem provável que eu e você estejamos andando com o Senhor há anos e ainda estamos com mania de grandeza. E Jesus, então, ele vai diante dessa tendência, diante dessa atitude dos discípulos em quererem ser grandes, ou talvez quererem ser maiores, Jesus então vai corrigir essa percepção e esse sintoma de mania de grandeza. E nós veremos isso no nosso texto. Então acompanhe comigo a partir do verso 46. É interessante nós observarmos aqui, antes de entrarmos na exposição, que Lucas capítulo 9, ele é uma transição da primeira parte do Evangelho de Lucas. Do capítulo 1 até o capítulo 9, Lucas está narrando o ministério de Jesus na região da Galileia. E o que vai acontecer de Lucas capítulo 10 em diante, é que Jesus agora vai seguir o desfecho rumo a Jerusalém, e ali ele vai ser morto, e ele vai ser entregue e ser morto, crucificado, e depois ressuscitado. Então é meio que Lucas faz com que o capítulo 9 seja uma transição de contexto. E é interessante nós entendermos isso aqui, porque se nós voltarmos em textos anteriores, quando nós já expomos aqui, dentro do capítulo 9, nós vamos perceber o seguinte, naquela discussão, quando Jesus estava ali falando com os seus discípulos, quem a multidão dizia que ele era, e as multidões diziam que Jesus era Elias, que Jesus era um dos profetas, e depois Jesus chega para os seus discípulos e pergunta a eles, que dizem vocês a meu respeito? E aí Pedro se levanta, ali pelo poder do Espírito Santo, e ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus então diz a ele, ora Pedro, disseste bem, não foste carne nem sangue que te revelastes, mas foi o Espírito do Pai. Mas é interessante que logo depois dessa grande revelação que o Espírito Santo traz para Pedro a respeito de quem era Jesus, Jesus insere um tema central na conversa com os discípulos, e o tema central que ele insere é, a partir de agora, o Filho do Homem está indo para Jerusalém. Ele será entregue, morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Porém, os discípulos não percebem o que Jesus está dizendo para eles.
Eles estão focados em outras coisas, eles estão focados em milagres, eles estão focados em exorcismos, eles estão focados em tantas outras coisas, mas eles perdem o ponto central que Jesus quer trazer. Olha, meus discípulos, a partir de agora, eu estou caminhando para a morte. E os discípulos perdem essa noção. Não é à toa que logo depois, adiante, Jesus vai novamente tocar no assunto. E ele vai dizer para os discípulos, olha, o Filho do Homem vai ser entregue. E os discípulos não prestam atenção nesse ponto. Diante daquela visão maravilhosa da transfiguração, quando os discípulos veem Jesus, Elias e Moisés, Lucas nos mostra que os discípulos perceberam que Elias e Moisés estavam falando de um assunto específico com Jesus. E qual assunto era esse? Eles conversavam com Jesus a respeito da sua partida. Em outras palavras, Elias e Moisés falavam com Jesus a respeito da morte que ele enfrentaria em Jerusalém. Mas os discípulos não percebem a centralidade da morte de Jesus. Eles estão focados em outras coisas. E parece que esse texto do 46 ao 50 mostra que eles ainda não entenderam. Porque Jesus havia acabado de dizer para eles, olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos escribas, nas mãos dos fariseus, nas mãos dos anciãos, e ele será morto. Mas logo depois dessa fala de Jesus, olha a atitude que eles têm, o verso 46, levantou-se entre eles uma discussão. Veja a mente dos discípulos. Jesus acabou de chamar a atenção deles para o que vai acontecer, para a centralidade do seu ministério, para a centralidade da sua vinda, que era morte de cruz. Mas os discípulos agora, entre eles, levantam uma discussão. Eles estão aqui, essa palavra discussão, logizomai, no texto grego, dá essa ideia de ficar assim, trocando impressões. É como se eu estivesse falando com o pastor Marco, e aí, eu acho que eu sou o maior, e você? Não, o pastor Marco, não, mas eu sou o maior. Ah, não, mas eu acho que o Lucas é o maior, não, mas pensando bem, o Bernard é o maior. Então, veja bem aonde que está a mente dos discípulos, eles estão perdidos, eles estão discutindo coisas tolas, e essa discussão que eles se levantam aqui entre eles é a respeito de um ponto. Diz aí o final do verso 46, sobre qual deles seria o maior. Eles não estão impressionados e não estão discutindo entre eles a respeito do porquê Jesus disse que iria para Jerusalém e ali ele seria morto. Eles não estão discutindo a respeito da manifestação gloriosa da ressurreição. Não, eles estão discutindo sobre quem deles era o maior. O que é uma discussão totalmente tola para esse momento. Eles perderam o foco. E aí no verso 47... diz assim, mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, isso mostra que Jesus, ele conhecia todas as coisas, porque ele é Deus. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, então veja, a mania de grandeza opera onde? No coração. A mania de grandeza opera no coração. As discussões tolas nascem no coração. Esse desejo de querer saber quem é maior, é um problema do coração. Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, ele vai ilustrar agora, ele não vai responder eles de imediato, ele vai usar uma ilustração para ensinar eles, para corrigir eles, sobre a mania de grandeza. Final do verso 47, diz assim, no meio do verso 47, ele diz, no final do verso 47, ele diz assim, tomou uma criança, colocou-a junto a si, e disse. Então Jesus, vendo a tolice dos discípulos, percebendo que eles perderam a noção do que realmente importa na mensagem do Evangelho, ele toma uma criança, traz ela para perto de si, e agora ele vai usar essa criança como uma ilustração para corrigir a mania de grandeza instalada no coração dos discípulos. E como que ele vai corrigir isso? Ele vai dizer aí no verso 48, ele disse, quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe.
E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. E aí ele termina explicando a ilustração, explicando o que ele disse. Olha aí, o final do 48. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, este é que é grande. Então, diante da mania de grandeza dos discípulos, Jesus toma uma criança, ilustra. Está vendo? Olha, quem receber essa criança em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Por quê? Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse que é grande. O que Jesus está usando aqui para corrigir, a maneira como Jesus está corrigindo a mania de grandeza instaurada no coração dos discípulos, é que ele está substituindo a ideia de governo, a ideia de posição, a ideia de grandeza, pelo princípio do serviço. Então ele está corrigindo a percepção dos discípulos. Olha, veja bem, vocês estão com foco no governo, nas posições. Vocês estão com foco na grandeza. Mas deixa eu corrigir essa visão, deixa eu ajustar a lente de vocês. No meu reino não é governo, não é posição. No meu reino é serviço. É diferente. Totalmente diferente. No meu reino não tem espaço para disputas sobre quem é maior, sobre quem é melhor. No meu reino, todos são servos. Não há grandes pessoas no meu reino. Há servos que, mesmo depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, ainda assim serão chamados de servos inúteis. No meu reino não há espaço para reis, governadores, presidentes, prefeitos, deputados, vereadores. No meu reino há espaço para servos. E ele usa isso, ele usa uma criança para ilustrar esse serviço. E a criança, é interessante a gente ver aqui a ilustração da criança, porque a criança remete diretamente à dependência. Alguém que é grande, ele é independente. A mania de grandeza nos leva à autonomia, à autoconfiança, à independência, a pensar que pelo fato de nós sermos grandes, nós somos superiores, nós somos capazes, nós somos melhores. Então Jesus usa a figura de uma criança para mostrar que no reino dele não tem nada a ver com autossuficiência, no reino dele tem a ver com dependência. Porque você imagina só uma criança. A criança, ela depende dos pais para comer, para vestir, para estudar, para brincar. E nós poderíamos aqui listar um monte de coisas que a criança depende. Se tem algo tão tolo para uma criança, é ela pensar que ela é autônoma dos pais. É tolice. Uma criança, por mais que ela pense ser independente, ela sempre será dependente. Sempre será dependente. Então Jesus está dizendo o seguinte: sabe como que vocês me recebem? Vocês não andam no meu meio discutindo quem pode e quem não pode, quem é grande e quem é pequeno, quem é maior, quem é menor. Vocês andam comigo como crianças que dependem de mim 24 horas por dia. Portanto, deixem de disputar as posições e passem a entender que vocês dependem de mim. E se vocês se lançam na dependência de mim, aí sim vocês serão meus discípulos. Então ele ensina aqui o princípio da substituição da ideia de governo para o princípio do serviço ou da dependência que uma criança tem dos pais. Então, como eu disse, irmãos, a mania de grandeza, ela nos rouba a dependência de Deus. Pensar que nós somos grandes é dar um salto para fora da dependência, da necessidade de viver em Deus. E aí ele vai então depois
de corrigir essa primeira visão da mania de grandeza, ele vai, a partir do verso 49, usar um outro cenário para corrigir também essa visão. A partir do verso 49, veja, diante dessa discussão, depois que Jesus corrige eles ao invés de falar assim, Senhor, nos perdoe. Nosso coração estava aqui pensando quem era o maior, quem era o menor. A gente estava disputando aqui, Senhor, realmente. Nós estamos com o foco errado, nós estamos com o olhar nas coisas secundárias. Não. Parece que eles persistem na ideia. E aí João levanta a voz no verso 49 e se dirige a Jesus dizendo, Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios. E o que eles fizeram? E nos proibimos, porque não segue conosco. O que eles estão dizendo? Senhor, olha só. Inclusive, Senhor, a gente proibiu, nós passamos ali na esquina, tinha uma outra igreja que não era reformada. E aí, sabe o que nós fizemos, Senhor? Nós entramos lá e falamos para eles fechar ela. Porque eles não são reformados igual a gente. Porque eles não creem nas doutrinas da graça. Resposta de Jesus para eles. Verso 50, mas Jesus lhe disse, não proibais. Pois quem não é contra vós outros, é por vós outros. Jesus está ensinando para eles aqui, que eles precisam substituir a visão de competição pela visão de cooperação. No reino de Deus não há competições. No reino de Deus há cooperações. Nós não competimos com outras igrejas, irmãos. Eles não competem conosco. Eu não compito com o pastor Marco quando eu estou pregando. O pastor Marco não compete comigo. Eu não estou competindo com o Bernard quando eu estou ensinando, ou quando ele está ensinando, ele não está competindo comigo. Nós estamos cooperando uns com os outros. É diferente. O reino do mundo é competição. Você tem que ser maior, você tem que ser melhor, você tem que fazer mais, você tem que conhecer mais. Agora, no reino de Deus é diferente. Quanto mais eu conheço, mais eu coopero. Quanto mais eu coopero, mais eu recebo cooperação. E eu penso que nós precisamos ficar ligados nessa correção de visão que Jesus traz aqui para os discípulos. Porque nós que somos de origem reformada, nós que pregamos expositivamente, nós que cremos nos 5 pontos do calvinismo, ou nas 5 doutrinas da graça, nós podemos cair no engano de pensar que nós somos grandes, que nós somos maiores, que nós somos melhores. E uma vez caindo nesse engano, nós passamos a competir, ao invés de cooperar. Nós vamos competir. Quem prega melhor? Quem canta melhor? Quem serve mais? Olha só que loucura. No reino de Deus nós não estamos competindo uns com os outros, mas trabalhando juntos em um mesmo objetivo. Qual objetivo é? A proclamação do Evangelho para a glória de Deus. Esse é o objetivo. Não há competição aqui. Entre os discípulos de Cristo não há espaço para mania de grandeza e não há espaço para competições. A mania de grandeza dá lugar à dependência e a mania de competição dá espaço à cooperação e ao serviço. Pronto. Jesus clareou a lente embaçada dos discípulos. E eu acho que quando ele diz isso, ele clareia também as nossas, não? Porque como eu disse, o meu coração, o seu coração, ele está propenso à mania de grandeza. O seu coração, o meu coração está propenso à competição. A todos os momentos lá fora as pessoas estão competindo. Quem tem mais seguidores? Quem tem mais bens?
Quem tem mais roupas? Quem tem mais sapatos? Quem tem mais casas? Quem tem mais parceiros sexuais? Percebe que lá fora as pessoas estão competindo umas com as outras? Mas aqui dentro, no reino de Deus, nós precisamos cooperar uns com os outros. Aquilo que Deus me deu deve ser usado para cooperar com vocês. Aquilo que Deus deu a vocês deve ser usado para cooperar comigo. E assim, todos nós mantemos os nossos pés firmados naquilo que é o objetivo central do Evangelho: a proclamação das boas novas de Cristo para a honra e glória do Senhor. Eu penso, irmãos, que nós, nessa passagem breve, nós temos 5 princípios chaves aqui que nós não podemos passar por cima deles. Então eu quero, a partir de agora, falar desses 5 princípios chaves que esse texto nos ensina de uma maneira poderosa. Primeiro, a predisposição natural do coração humano. Não se engane, a Escritura diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Não existe esse versículo, mas o Calvino e o Spurgeon já diziam isso. O coração humano é uma fábrica de ídolos. O meu e o seu coração é uma fábrica de ídolos. Portanto, mantenhamos-nos submissos a Cristo e ao seu Espírito. Do contrário, ele escancarará. Então, o primeiro princípio, a predisposição natural do coração humano é querer ser grande, é querer ser melhor, é querer ser maior, é querer ser arrogante, é ser prepotente. Isso mostra claramente, nós estamos falando dos discípulos que estavam andando lado a lado com Jesus. Então, esse princípio nós não podemos esquecer nunca. O coração humano, ele é predisposto a querer se exaltar. Segundo princípio, a insensatez de pensar em concorrência ao invés de cooperação. Esse texto revela o tamanho da insensatez dos discípulos e o tamanho da insensatez nossa, de querer concorrer ao invés de cooperar. Essa insensatez é loucura. Loucura querer concorrer ao invés de cooperar. Por que é loucura? Por que é insensatez competir ao invés de cooperar? Porque a busca por posições, enquanto nós estivermos, enquanto houver no nosso meio, enquanto houver no meio do Evangelho, da igreja, disputas por concorrência, vai haver distrações. As disputas por posições produzem distrações. E uma vez que elas produzem distrações, elas nos tornam surdos e cegos para o que realmente importa. Enquanto nós, pastor Marcos, estamos perdendo tempo em disputar quem é melhor, quem é maior, quem é grande, quem prega melhor, quem prega pior, quem ensina mais, quem ensina menos, qual igreja é melhor, quem é reformado, quem não é reformado. Enquanto nós estamos preocupados, e eu não estou dizendo que isso não é importante, eu não estou dizendo aqui que doutrina não é importante. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo aqui que qualquer pregação, qualquer tipo de conteúdo serve para a glória de Deus. Não. Pastor Marcos sabe aqui, eu entendo, na minha percepção, que o texto fora do contexto deixa de ser palavra de Deus. Eu entendo que boa intenção não é suficiente. Eu entendo que a doutrina é importante. Pela doutrina a igreja cai ou permanece de pé. Eu não estou negligenciando aqui a importância da doutrina. O que eu estou falando é com a predisposição de pensar que pelo fato de eu ter a sã doutrina, eu sou maior, eu sou melhor. Então, quando eu estou focado nisso, isso vai gerando distração. E aí essas distrações nos cegam.
Tapam os nossos ouvidos para o que realmente é importante. O que realmente é importante. E o que realmente é importante? Se você observar aí, quando Jesus fala da sua morte, no contexto anterior, ele usa uma expressão assim: coloquem os seus ouvidos no que eu disse. Coloquem os seus ouvidos no que eu disse. Coloquem os seus ouvidos no que eu disse. É como se ele dissesse assim: pega uma estaca, bate ela bem firme e prende o seu ouvido lá. Está aí no verso 44, se você olhar, ele diz assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Como eu disse, ele já falou várias vezes a respeito da sua morte. No verso 21, do capítulo 9, verso 22, ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Depois ele tem um encontro ali com Moisés e Elias no monte. Moisés e Elias conversam a respeito da partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Os discípulos não estão nem aí para o que é mais importante, a morte de Cristo. Aí chega no 44, Jesus meio que apela, fala assim: ó, fixai os vossos ouvidos. Pelo amor de Deus, eu já falei isso um monte de vezes, vocês estão com foco nas coisas erradas. Fixai os vossos ouvidos. A palavra fixar aqui é ristemi, permanece. Fica fincado, fica alicerçado, presta atenção. Fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras. Quais palavras são? O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Então, a busca por posições, a busca por concorrência produz distrações. E as distrações nos levam a perder o foco daquilo que realmente importa. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto que nós aprendemos aqui, fundamental, é que a dependência de Deus é o remédio contra a mania de grandeza. Aprender a depender de Deus em todas as coisas é o remédio para a mania de grandeza. Se a gente não aprender que nós precisamos de Deus até para respirar, nós não venceremos a mania de grandeza. Nós devemos ser como criança. Eu dependo de Ti, Senhor, para comer, para dormir, para andar. O apóstolo Paulo, citando um dos poetas gregos ali no livro de Atos, ele diz que nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Quando a gente tenta entender a grandeza disso que está sendo dito ali, ele está dizendo o seguinte: eu e você só existimos porque Deus existe. Percebe? Nós dependemos de Deus em tudo. As circunstâncias que nos rodeiam estão constantemente jogando na nossa cara que nós não somos nada, que nós precisamos de Deus. Então a dependência, aprender a ser dependente é o remédio prescrito por Cristo para os seus discípulos que têm mania de grandeza. Quarto ponto que nós aprendemos aqui: a relevância do serviço mútuo entre o povo de Deus. Aqui dentro e em qualquer lugar no reino de Deus, o serviço mútuo é extremamente relevante. A Bíblia nunca ensina competição. Ela sempre vai falar a respeito de serviço. Mateus 23:11, o maior dentre vós será vosso servo. Marcos 9:35, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. João 12:26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará.
Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João 13, 14, ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. Gálatas 6,2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Filipenses 2,4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quinto e último princípio, não menos importante do que os demais. A centralidade do Cristo crucificado, morto e ressuscitado na pregação do Evangelho. A centralidade do Cristo crucificado, morto e ressuscitado na proclamação do Evangelho. Meus irmãos, os discípulos perderam o ponto mais importante de vista. Diria uma expressão em inglês, miss the point. Eles perderam o foco, eles perderam o ponto central do Evangelho, eles perderam. E eu penso que nós também perdemos. A igreja desse século perdeu o ponto central do Evangelho. Nós substituímos a mensagem central do Evangelho por um monte de outras mensagens. Nós substituímos a mensagem do Evangelho pelo nosso testemunho. O testemunho do crente é importante, mas sabia que o meu testemunho não é evangelismo? Você sabia disso? Na Escritura, a própria palavra diz, euangelizomai, contar as boas novas. E as boas novas é falar de uma pessoa, e só tem uma pessoa, Cristo Jesus, crucificado, morto, ressuscitado pelos nossos pecados. Isso é evangelismo. Se você contou que Deus fez uma obra na sua vida, que Deus te prosperou, que Deus te enriqueceu, que Deus te deu um carro, que você falou que você foi curado, isso não é evangelismo. Evangelismo é falar sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a centralidade. E Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Vocês perderam a ideia do ponto central. Fixai os vossos ouvidos nessas palavras. Quais são as palavras? O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos perderam a centralidade do Cristo. A centralidade do Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Nós não podemos abrir mão, irmãos, da centralidade de Cristo na mensagem do Evangelho. Nós podemos falar o que quisermos para as outras pessoas, mas se nós não falarmos do Cristo crucificado como caminho único, exclusivo para a redenção dos pecados, nós ainda assim não falamos do Evangelho. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 1. Do verso 18 a 25 ele diz, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E por que a pregação é loucura? Porque ela prega um Deus morto na cruz do Calvário. Aprove a Deus salvar pela loucura, os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Cristo crucificado ocupa a centralidade, o lugar central na mensagem que a igreja carrega.
Nós não podemos perder isso de mente. Enquanto os discípulos estão preocupados em ser grandes, enquanto os discípulos estão preocupados em discutir coisas tolas, enquanto eles estão sendo insensatos, enquanto eles estão perdendo tempo com essas coisas, a mensagem do Evangelho está sendo negligenciada. O apóstolo Paulo disse, ainda em Corinto, 1 Coríntios capítulo 2, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Se há uma discussão que deve haver entre nós, irmãos, é como nós podemos servir mais, servir melhor. Essa é a única discussão que pode acontecer no nosso meio. Portanto, sejamos grandes, mas grandes em amor, grandes em misericórdia, grandes em bondade, grandes nas virtudes, grandes em santidade, grandes no serviço, na cooperação. Mas sejamos pequenos em tudo aquilo que nos leva a pensar que ocupamos o centro do universo. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo não gira nem ao meu e nem ao seu redor. No centro do mundo está Cristo crucificado. A Ele seja a honra, a glória, o poder, o louvor e a majestade, agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, nos livre, Senhor, da mania de grandeza. Há, Senhor, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, a mania de querermos ser grandes. Há, Senhor, em nós o desejo de sermos autônomos. Há, Senhor, o desejo de roubarmos aquele lugar que só pertence a Ti, que é um lugar soberano, o trono, o centro do universo. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe pelas nossas palavras arrogantes, pelas nossas palavras soberbas, pelos nossos pensamentos altivos a respeito de nós mesmos. Perdoe-nos, Senhor, pela estima tão elevada que temos a respeito de nós mesmos. E ajuda-nos, Senhor, a sermos dependentes de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos prostrarmos diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos humilharmos diante de Ti. Livra-nos, Senhor, de discutirmos sobre posições. Livra-nos, Senhor, de discutirmos, ó Deus, sobre competições. E ajuda-nos, Senhor, a caminhar em cooperação, em serviço e independência, uns dos outros e principalmente de Ti, Senhor. Nos ajude, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos aqui do louvor Meus irmãos, nós vamos passar agora a ceia do Senhor. Esse é um banquete que o Senhor nos deixou como ordenança para praticarmos todas as vezes que nos reunirmos em seu nome. E eu creio que nós estamos aqui nesta manhã reunidos em nome do Senhor. Nós não estamos aqui reunidos em meu nome, em nome do pastor Marco, e muito menos em nome dessa igreja. Nós estamos aqui domingo atrás domingo, e terça tras terça, e quinta tras quinta, né? É para nos reunirmos em o nome do Senhor. E o grande problema, no que diz respeito
a esse momento, a essa ordenança que o Senhor Jesus nos deixou, e que o apóstolo Paulo corrige aqui a igreja em Corinto, é que eles não estavam se reunindo em nome do Senhor. Eles estavam se reunindo em nome deles mesmos. E aí o apóstolo Paulo tem que levantar uma exortação para essa igreja, e dizendo para eles que quando eles estavam se reunindo, eles não estavam comendo a ceia do Senhor. Porque eles estavam comendo a sua própria ceia, uma vez que se reuniam em seus próprios nomes, buscando as suas próprias glórias, buscando suas próprias vontades, cada um comendo por si mesmo, cada um bebendo por si mesmo, cada um orando por si mesmo, cada um adorando por si mesmo, cada um louvando por si mesmo. Então o apóstolo Paulo diz: espera aí, vocês não entenderam nada. A reunião, que inclusive naquela época era chamada de agape, a reunião do amor. Você já imaginou a reunião do amor, pastor Marco? Talvez era até a reunião do amor, só que era o amor de cada um por si mesmo, né? Estavam reunidos para celebrar o amor que cada um tinha por eles mesmos. Quando na verdade o princípio-chave é nos reunir para celebrarmos o amor que temos para com Deus e o amor que Deus tem para conosco. Esse é o ponto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nessa manhã nós possamos partilhar desse banquete. Vocês vão receber já já o pão e o cálice. E à medida que os irmãos forem ministrando aqui uma canção, os diáconos vão partilhar os elementos. Eu gostaria que assim que vocês recebessem esses elementos, vocês reservassem um tempinho para meditar no amor do Senhor para conosco e no amor nosso para com Ele. E depois que nós meditarmos isso, nós vamos partilhar dos elementos juntos, sabendo que aqui no nosso meio nós estamos reunidos para a glória do Senhor. E somente para a glória do Senhor. Então, se há algo no nosso meio, se há alguém no nosso meio, que porventura está aqui nessa manhã, e não está aqui para a glória do Senhor, ou tem algo na sua vida que não está servindo para a glória do Senhor, eu quero convidar você, que ajuste isso, que transforme isso pelo poder do Espírito Santo, que habita em todo crente. O Espírito Santo habita, faz morada em todo aquele que Jesus comprou pelo seu sangue. Então o momento do conserto, o momento do arrependimento, da confissão, é agora. O dia é hoje. E o lugar é aqui. Não deixa isso passar hoje, meus irmãos. Enquanto os irmãos ministram uma canção, os diáconos podem distribuir os elementos.
receberam os elementos aí? Amém? O pastor Marcos sempre fala, né, que a ceia é do Senhor, a ceia não é dessa comunidade, a ceia é do corpo de Cristo. Portanto, se você já foi resgatado do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor, se você de fato já experimentou o doce e suave jugo que o Mestre nos oferece, se você já entendeu que para vir após Ele tem que negar a si mesmo e tomar sua cruz e seguir as pisadas, você pode e deve partilhar do pão e do cálice. Meus irmãos, não há pecado que Cristo não tenha pago ao morrer na cruz do Calvário. Ele morreu pelos pecados do passado, pelos pecados do presente e pelos pecados do futuro. De tal maneira que dia após dia, após dia, após dia, sempre há perdão para aqueles que o buscam. Porque ele disse: está consumado, está pago. Está consumado, está pago. Portanto, sempre há perdão. Sempre há perdão. Esses dias eu estava meditando naquele texto que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu estava meditando nisso e pensando: Senhor, veja que doçura, veja que grandeza. Veja a beleza desse versículo. O Senhor nos chama para imitarmos a Ele todos os dias da nossa vida. A todas as manhãs, quando nós acordamos, o Senhor nos diz, o Senhor sussurra aos nossos ouvidos: hoje é o dia de ser mais parecido comigo. Portanto, se arrisque, viva, ouse andar em obediência à minha palavra. E se porventura você falhar, saiba que há um saldo de misericórdia que foi renovado essa manhã. Portanto, ela está disponível se você falhar. E amanhã de manhã não é que vai sobrar o saldo do dia anterior de misericórdia, não. Amanhã de manhã, quando você tentar e falhar, o saldo vai ter sido renovado. Portanto, ouse tentar ser parecido comigo, ouse viver a minha palavra no poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo, ouse viver em santidade. E caso você venha falhar, saiba que existe um saldo 1.000, milhões, trilhões, bilhões de vezes maior do que as suas falhas. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, aqui no capítulo 11 da sua carta, no verso 17, ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vocês. Veja, a reunião partidária. Estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. E por que não é a ceia do Senhor? Verso 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Veja que o problema aqui, eles não estão comendo a ceia do Senhor, por quê? Porque cada um
está ali para satisfazer a si mesmo, e não para a glória de Deus. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. 22, não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E aí ele vai dizer, por que ele não pode louvar a igreja pela prática errada da ceia do Senhor? E basicamente o que ele vai dizer é o seguinte, eu não posso louvar vocês por essa prática que vocês estão fazendo, porque não foi assim que Cristo nos ensinou. E aí ele diz no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, veja como que Paulo resgata aqui, o mestre na noite em que foi traído, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o símbolo do corpo de Cristo, dado por mim e por você. E em memória daquele corpo que foi entregue na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, comamos todos do pão. Glórias a Ti, Senhor. Queria pedir ao irmão Bernard que fizesse uma oração, por favor. Pai eterno, nós somos imensamente gratos a Ti, Glórias a Deus. pelo privilégio, pela grande bênção de participar da mesa de Cristo. Te damos graças, ó Deus, pelo sacrifício expiatório, em meu favor, em nosso favor. Glórias te damos, Deus. A morte de Jesus é a nossa morte, a vida dele é a nossa vida, e que neste momento, por meio deste ritual, por meio desta cerimônia, o Espírito do Senhor renove em nós a fé, a esperança, Amém, Senhor. o amor, o temor do Senhor em nossos corações, que a graça da Tua santa presença, Em nome de Jesus. que ela nos alcance dia após dia, para a glória do Teu nome, de maneira que nós andemos em Teus caminhos e vivamos para a Tua honra, para a Tua glória, meu Deus. Nós Te louvamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, naquela noite em que foi traído, o Senhor se dirigiu aos discípulos e disse que jamais tornaria a beber o fruto da vide novamente, ou que ele jamais se reuniria com seus discípulos, senão naquele dia, aonde todos aqueles, de todos os tempos, de todas as tribos, raças, povos, aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor, não por coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas como algo incorruptível, a saber, o sangue de um cordeiro sem mácula, o Filho de Deus encarnado. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu nos últimos dias eu tenho ansiado tanto pela volta do Senhor, mas tanto, eu sei, irmãos, que às vezes pode ser até egoísmo da nossa parte, porque eu acredito que ainda há tantos eleitos que ainda não receberam, que ainda não ouviram
a proclamação do Evangelho, eu sei. E ao mesmo tempo eu vivo esse conflito entre, Senhor, por mim o Senhor voltava agora. Por mim o Senhor tocava a trombeta agora. E eu tenho ansiado tanto pela vinda do Senhor, e esses dias, essa semana eu falei com a minha esposa, eu falei, eu estou pensando igual o apóstolo Paulo, eu queria partir e estar com Cristo, o que seria muito melhor. Mas Paulo diz assim, mas se permanecer na carne ainda pode produzir fruto, então eu vou ter que ficar aqui. Eu vou ter que ficar aqui. Se permanecer vivo aqui ainda nesse mundo, irmãos, eu posso produzir fruto, eu posso pregar o Evangelho ainda, eu posso viver lutando para ser santo, eu posso guerrear contra o pecado. Irmãos, Senhor, se eu posso fazer isso ainda, se é isso que o Senhor tem para mim hoje, então, Senhor, me deixa aqui. Apesar dos trancos e barrancos, apesar de querer partir e estar com Cristo, Senhor. Se ainda assim o Senhor será glorificado, me deixando aqui ainda, Senhor, então, que seja feita a sua vontade. O apóstolo Paulo diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Meus irmãos, juntos, ao bebermos o cálice, nós estamos proclamando, abertamente, solenemente, que o Senhor morreu, mas que Ele também ressuscitou. Mas Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. E a sua vinda não tarda. Ele vem. E se Ele não veio até hoje, é um sinal da sua misericórdia e longanimidade. Porque Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Todos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as tribos e nações. Bebamos o cálice anunciando a morte e a vinda do Senhor. Gostaria que o pastor Marco fizesse uma oração. E logo em seguida nós vamos ministrar mais uma canção. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Pela oportunidade de, como povo de Cristo, Louvado seja o seu santo nome, Senhor. celebrarmos, Ajuda-nos, Senhor. participarmos da ceia do Senhor. Estamos fazendo isso em memória de Ti, ó nosso Senhor e Salvador Jesus. Sabemos que um dia estaremos reunidos nas bodas do Cordeiro para participar daquela que será a maior, mais extraordinária ceia do Senhor para o povo seu. Nos ajude na caminhada a permanecermos firmes, confiantes, sustentados e fortalecidos pelo Senhor e a tua maravilhosa graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Cantemos todos juntos ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração.
Louvado seja o nome do Senhor.